Fundo Imobiliário Hectare CE ou HCTR11. Será que está pagando muitos dividendos e vai continuar pagando? Será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? E será que nós aqui do Clube do Valor estamos comprando ele? Então, de cara, se é clubista, já deixa o dedo no like. Se não é, te convido a virar clubista, clicar no botão de inscrição e no sininho e comenta aqui embaixo. Hoje você é cotista do HCTR11? Bom, o negócio é o seguinte, tá? Bobo a gente não é, né? A gente aprendeu algumas coisas aqui nos últimos anos sobre comunicação e a gente viu que o HCTR11 é um fundo que tem muitos cotistas. Ele tem 200 mil diferentes cotistas e é um dos 15 maiores fundos imobiliários do Brasil em número de investidores. Então, muitos investidores têm essa dúvida, né? Se ele tá valendo a pena de verdade, se faz sentido comprar hoje. Porra, por que ele caiu tanto nos últimos tempos? E aí a gente resolveu gravar esse vídeo para te ajudar a tomar melhores decisões. Falando nisso, Filipão, como é que a gente faz para tomar melhores decisões aqui? Sobretudo falando de um fundo imobiliário que, como tu mostrou nesse gráfico aqui, chegou a ter uma das maiores distribuição de dividendos aí do mercado, né? Com mais de 1,6% ao mês. Pois é, Ramirão, você vê uma taxa como essa, 1,6 ao mês, isento de imposto de renda. Teve mês até que ele chegou a pagar 1,7, 1,8 ali, como mostra o gráfico. Então isso acaba atraindo muitos novos investidores. Isso aconteceu entre 2021 e 2022 com o fundo HCTR. E aí, nesse mesmo período, principalmente do ano passado ali, o fundo se envolveu em algumas polêmicas no mercado. Principalmente em relação a problemas de adimplência de alguns CRIs que ele tinha dentro da carteira, ou seja, estava emprestando dinheiro para alguns investidores que estavam perigando ali não pagar. Além disso, o fundo se envolveu em algumas polêmicas de conflitos de interesse, onde internamente da carteira do fundo ele tinha um CRI que emprestava dinheiro para um empreendimento que fazia parte da carteira de um fundo imobiliário também dentro do HCTR. Ou seja, no final das contas, ele emprestava dinheiro por um lado e captava o mesmo dinheiro por outro, e aí vinha a tendência de acusar o fundo de conflito de interesse. Mas o gestor se pronunciou logo em seguida e demonstrou que não havia esse conflito que o pessoal estava falando. Mas resultado, o que aconteceu é que a cota do fundo, nesses últimos 2 anos ali, mais ou menos, chegou a cair mais de 36% quando a gente não considera o reinvestimento de dividendos. E aí o investidor pode se perguntar, poxa, mas será que isso tudo faz com que não valha mais a pena investir no HCTR? Porque eu vi essa notícia também agora em janeiro. O HCTR apresenta resultados 20% maiores do que em dezembro. Então, o fundo está se recuperando? Não tá? Como é que você toma uma decisão para de fato saber se vale a pena comprar ou vender o HCTR11? Como é que tem uma estratégia por trás para analisar todo esse conteúdo e decidir qual a melhor coisa para fazer? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, tá? A gente vai olhar para o fundo, vai te mostrar o que está por trás desse código HCTR11 para depois olhar para a estratégia, olhar para o que está por trás das nossas decisões de investimentos e da nossa decisão se, poxa, vale a pena ou não comprar um fundo imobiliário, para, enfim, te contar se a gente está investindo ou não e te mostrar como saber sempre, como saber quais são os fundos mais descontados e que pagam mais dividendos da bolsa. Vai começar então pela carteira do fundo, né? Como a gente falou, esse aqui é um fundo de código HCTR11 que investe em CRIs majoritariamente, né? Porque ele é um fundo imobiliário do tipo papel, que diferentemente dos fundos de tijolo que investem em lajes corporativas, galpões logísticos, hospitais, etc., aqui ele investe em certificados de recebíveis imobiliários. Quer dizer, majoritariamente nisso, porque a carteira desse fundo conta aí com peso de mais ou menos 21% em outros fundos imobiliários e o restante aí fica entre caixa e principalmente quase os 80% do fundo em CRIs. Tá, olhando para a subordinação dessas cotas dos CRIs, a gente tem essa seguinte composição. Tá? 57,2% das cotas são de subordinação sênior. Lembrando que cotas sênior são aquelas que, caso haja inadimplência na carteira do fundo imobiliário, as cotas sênior são as primeiras a receber o pagamento dos CRIs, enquanto que as subordinadas e as mezaninos, elas têm menos prioridade em caso de inadimplência ali dos empreendimentos dentro da carteira. Ou seja, a sênior tem mais segurança e as outras são mais arriscadas. E aqui é importante, de certa forma, ter segurança, né, Filipão? Porque esse aqui é um fundo que investe em CRIs high yield, né, que pagam muito, como você pode ver aqui no indexador do fundo, né? Na média, 90% dele está atrelado ao IPCA mais 10,3%, enquanto 6,5% da carteira do fundo está atrelado ao IGPM mais 13% e ainda tem um pouquinho ali em CDI mais 4,5%.
6%. E aqui a gente tem que sempre lembrar daquela famosa relação entre risco e retorno. Se o retorno dessas CRIs, o retorno prometido, é muito alto, pode ter certeza que na média elas têm um pouco mais de risco. Agora vamos ver então como é que o gestor faz para diluir esse risco, para diversificar essa carteira, que começa aqui olhando para os segmentos de atuação das CRIs. Você pode ver que 41% delas são de multipropriedade, ainda tem 21% de exposição no setor hoteleiro, 12% de loteamento, 9,3% em shopping, 8,2% em parques temáticos e o restante lá é um mix de mixed use, time sharing, incorporação, condo, hotel, escritório e logístico. A gente vê que o fundo tem uma pimentinha de risco a mais, porque por ter uma boa parte da carteira em ativos de multipropriedade, isso quer dizer que boa parte dos ativos por trás da carteira ainda estão em construção e em fase de vendas. Como te mostra essa figura aqui, mais ou menos 76% da carteira já está completa em relação a obras, mas o restante disso ainda está em construção, ou seja, não gera necessariamente o aluguel ali para o cotista do fundo. Além disso, tem que ser vendidas esses imóveis depois e ainda tem uma parte da carteira a ser vendida. E mais, né? Naqueles 20% alocados em fundos imobiliários, a gente tem essa composição aqui que é relativamente concentrada, né, Felipão? A gente defende aqui um investimento mais diversificado em fundos imobiliários, então cada cliente aqui do Clube do Valor, dos nossos serviços, eles têm 15 diferentes fundos imobiliários como uma parcela da sua carteira de longo prazo. Ou seja, mais ou menos 6,67% do peso dentro da carteira de fundos imobiliários em cada fundo. E na carteira global eles não representam mais do que 2, 3% da carteira total. É bem o caso aqui dessa carteira de fundos do HCTR 11. Mas não deve ter sido por isso que o fundo não amargou bons resultados aí no último ano, em que ele cai mais ou menos 19%. É claro que olhar fundo imobiliário sem considerar proventos é meio sacanagem, então a gente tem que olhar dessa forma aqui, que considera, né, o reinvestimento de proventos, e aí é uma queda de mais ou menos 9%, mas o histórico que o próprio gestor mostra no relatório de gestão, ele parece ser bem interessante, né? Uma alta aí de 94% entre rentabilidade da cota patrimonial mais distribuições, que ficou bem acima aí do CDI no mesmo período. E falando em dividendos, a gente ainda teve uma distribuição de R$ 1,10 desde agosto de 2022, período em que a gente teve deflação no Brasil. No caso, deflação em meses específicos, porque no acumulado de 12 meses a gente sempre teve aí um IPCA positivo. E boa parte aqui desse resultado veio porque a carteira do HCTR11 tem 100% de proteção contra deflação, como nas letrinhas miúdas do relatório você pode ler. Hoje 100% dos CRIs da carteira tem proteção contra deflação. Bom, até aqui eu te mostrei várias informações sobre o fundo imobiliário em si. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. Quais dessas informações você precisa levar em consideração para decidir se vale a pena investir no fundo imobiliário ou não? Se ele é um bom pagador de dividendos recorrente ou não? Bom, para você ter uma noção de como responder isso e conseguir responder por conta própria, você precisa de uma coisa, que é de uma estratégia de investimentos. Por isso eu passar aqui a bola para o Filipão para falar um pouco sobre a nossa estratégia S-Rank. Basicamente o que a gente faz é pegar o mercado como um todo de fundo imobiliário e aí a gente começa a tratar esses fundos imobiliários, digamos assim. A gente tira alguns fundos que a gente não quer nem olhar, que são os fundos, no caso, que têm menos de um ano de bolsa de valores, ou os fundos muito arriscados de desenvolvimento, que a gente também tira da questão, e ainda os fundos que não têm liquidez de negociação suficiente dia após dia. Depois de tirados esses fundos, a gente vai olhar para os fundos que estão, ao mesmo tempo, pagando maior dividend yield em sua mediana, ou seja, a gente não quer um mês só de um grande dividend yield. A gente olha isso na mediana de 12 meses para normalizar os grandes pagamentos para cima ou para baixo. E a gente olha também em conjunto para o preço sobre valor patrimonial, para ver quais são os fundos que estão mais descontados no mercado. E aí a gente monta um ranking onde a gente compra os 15 fundos que mais estão descontados e mais pagam dividendos da Bolsa do Brasil. E um ponto importante aqui para reforçar é que isso aqui é uma estratégia matemática. Porque muitas vezes vejo comentários nos vídeos do clube, né, que como é que vocês comentam sobre tal fundo ou sobre tal ação? E é engraçado que eu nunca vejo, né, comentário lá no site da B3. Poxa, como é que Petrobras está no Ibovespa? Que no limite é quase a mesma coisa, né? É um índice formado por critérios exclusivamente matemáticos, tá? E a gente faz isso para tirar os vieses emocionais, os vieses comportamentais da tomada de decisão. E é claro que não é nenhum bando de irresponsáveis. A gente testou essa estratégia aqui no passado e o resultado ali na linha amarela, e fala laranja, ele se mostrou um resultado bastante superior ao IFIX nesse período, né? Considerando valorização de cota mais reinvestimento de proventos. Ou seja,
essa estratégia foi testada no tempo, embora retorno passado não seja garantia de retorno no futuro. Antes de dizer se vale a pena HCTR11 pra gente, né, pra gente aqui do Clube do Valor, se a gente está investindo ou não, eu quero te mostrar uma forma de se aprofundar um pouquinho mais nessa estratégia e ainda mais conhecer 7 fundos imobiliários que, segundo a estratégia Strength, valem muito a pena. Ó, vou pedir para vocês passar aí na tela um highlight do que a gente aqui criou exclusivamente para você que está assistindo esse vídeo, que é um e-book explicando a nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários com um pouquinho mais de detalhe e revelando também 7 fundos imobiliários que estão aí bem posicionados na estratégia, ou seja, que são bons pagadores de dividendos e estão descontados. O link para o download gratuito vai estar aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo, beleza? Quando você vai pegando sua cópia do e-book, a grande pergunta é: a gente está investindo no HCTR11 hoje? Ou seja, pra gente ele vale a pena, Felipão? Vamos lá responder essa pergunta e como eu te falei, na S-Rank ele passa pelos principais primeiros filtros, ou seja, ele tem mais de 12 meses de mercado, ele não é de um setor muito arriscado que a gente não quer olhar e ele tem liquidez suficiente na negociação de cotas. A partir de agora, o que a gente olha a mediana de dividend yield mensal nos últimos 12 meses, que está em 1,17% para o HCTR e junto com o seu preço sobre valor patrimonial de 0,81, isso torna o HCTR o primeiro colocado da nossa lista S-Rank. Em outras palavras, sim, para a estratégia S-Rank ele vale a pena e por isso vários clientes nossos aqui do Clube do Valor têm esse fundo imobiliário em carteira. E o grande ponto é: como saber então sempre quais são os fundos imobiliários mais descontados que pagam bons dividendos? E eu vou ser totalmente franco, tá? Existem basicamente 3 caminhos para você saber sempre como selecionar fundos imobiliários de acordo com essa estratégia. O primeiro caminho é você aprender a implementar ela por conta própria, fazendo um compilado aqui dos vídeos do Clube do Valor ou acompanhando o Filipão aqui no Instagram, ou seja, você estudar de forma gratuita. A segunda forma é você se tornar cliente aqui do Clube do Valor, que a gente tem serviços de investimentos para ajudar investidores a tomar as melhores decisões para sua carteira. E tem ainda uma terceira forma, que é se tornando aluno do Clube do Valor. E a gente tem um curso chamado Como Investir em Fundos Imobiliários, que abre raríssimas vezes vagas. Ano passado, se não me engano, foram apenas 2 vezes. E nesse curso a gente mostra o passo a passo da estratégia S-Rank e entrega para os alunos acesso vitalício ao ranking mensal atualizado da estratégia S-Rank. É esse fundo aqui que está na tela e a gente vai abrir as vagas dele no dia 27 de fevereiro. Então, se até aqui você gostou desse vídeo, os próximos passos são os seguintes, né? Se inscrever aqui no canal do Clube do Valor. Se quiser entender melhor a estratégia, aqui eu tenho um vídeo que a gente comenta sobre fundos imobiliários que a gente está comprando nesse mês. E a gente vai deixar aqui também nessa tela final o link para você se pré-inscrever no treinamento Como Investir em Fundos Imobiliários, que aí quando ele abrir vaga no dia 27 de fevereiro, você vai receber esse comunicado e ter acesso a essa condição especial que a gente vai preparar. Tamo junto? Um grande abraço e até mais.